não sou o Roberto Carlos, mas eu voltei agora para ficar. Meus amigos, a aula de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e os seus críticos nos séculos XIX e XX. Cabe lembrar que essa plataforma de aula que nós vamos trabalhar aqui, ela vai pegar tanto um enfoque histórico, eu vou falar hoje, por exemplo, das revoluções, do processo político, das transformações que ocorrem ali na Europa, mas também o professor Maurício, né, vai trabalhar uma perspectiva filosófica, sociológica, o pensamento crítico ao liberalismo, né, a teoria socialista de Karl Marx, ponto de vista da sociologia. Então, meu amigo, aqui no Super-Humanos você tem aí interdisciplinaridade a toda hora. É a plataforma montada para você, a plataforma do jeito que deve ser feito. Né? Sei que é difícil na sua escola o professor trabalhar com outros, né, no mesmo horário da aula, toda hora, mas aqui no Super-Humanas, fique tranquilo, porque as provas, né, que você precisa para atingir o seu mérito de chegar à faculdade, nós vamos percorrer todas elas. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade. Professor, do ponto de vista histórico, o que é que nós vamos trabalhar aqui? Eu quero primeiro fazer um pouco do contexto do nascimento das revoluções liberais. Né? Vimos recentemente a aula de Revolução Francesa e já discutimos a era napoleônica. Com a queda de Napoleão, surge na Europa, no início do século XIX, uma reação conservadora. Aqueles antigos reis absolutistas se animam para voltar ao poder. Nasce ali o Congresso de Viena, né? E a partir disso vem verdadeiras ondas revolucionárias, né, atormentando ali toda a Europa e trazendo grandes transformações. Ponto de partida, vamos falar sobre o Congresso de Viena. Em 1815, veja só, em 1815 ocorre o Congresso de Viena logo após o governo dos 100 dias de Napoleão. O que se discutia ali era como as antigas monarquias, afetadas pela França, afetadas por Napoleão, poderiam se reconfigurar, né, e retornar aos seus respectivos tronos. Eu tenho alguns princípios importantes. O congresso feito na Áustria, né, lá em Viena, o príncipe Metternich, né, que coordenou parte desses trabalhos. Né, eu tenho 3 princípios importantes. Princípio da legitimidade, a ideia de que é legítimo o retorno desses reis aos seus respectivos tronos. Princípio da restauração, a restauração das dinastias, né, do direito a essas dinastias de voltarem a esses governos, bem como a restauração do mapa, né, das fronteiras, não esqueça disso, das fronteiras que dividiam, que foram mexidas por Napoleão Bonaparte. Os governos querem de volta agora, né, os seus espaços e constituições territoriais. Né? Então nasce aqui a restauração e o princípio do equilíbrio. Alguns livros podem citar o princípio do equilíbrio como princípio, anote aí, da soberania. O princípio da soberania vai defender a ideia de que as nações são soberanas e que não podem ser invadidas arbitrariamente, né? Que não são suscetíveis a revoltas populares, né? Porque são soberanas. Né? Então, é uma forma de defender essa reação. Por isso que eu disse, lá em cima, olha o tópico, o Congresso de Viena é, na verdade, uma reação conservadora. Não esqueça, o que estava em jogo neste Congresso são os interesses absolutistas. Eu diria assim, fazendo uma comparação, sabe aquele caso clínico, né, que o paciente está ali num momento muito complicado, que os médicos já desenganaram, que a perspectiva do óbito já é iminente, mas de repente aquele paciente tem uma súbita melhora, né? Os familiares já estão ali, né, animados, nos dias seguintes ele vem a falecer. Né? Alguns populares chamam isso de a melhora da morte. Eu diria para vocês que o Congresso de Viena foi a melhora da morte do absolutismo, porque logo logo uma avalanche de revoluções tomaria conta, né? E um verdadeiro caldeirão revolucionário iria acontecer. Meus amigos, a aula de hoje tem sangue derramando, segure suas baionetas porque o negócio vai pegar fogo. Então, princípios aí já trabalhamos, temos aqui a Santa Aliança. O que foi a Santa Aliança? Foi uma organização apoiada pela Prússia,
né, ideia do próprio czar russo Alexandre, né, com apoio de outros países europeus como a Áustria, para formar um exército, mas um exército europeu que fosse capaz de reprimir, de rechaçar qualquer tipo de revolta liberal, popular aos governos absolutistas. É como se fosse uma prevenção a novas revoluções, uma tentativa de prevenir. Entretanto, essa tentativa iria cair por água abaixo, afinal, as revoluções se tornariam muito mais proativas do que esses mecanismos, né? A Inglaterra, vale lembrar que a Inglaterra tem um papel interessante nesse Congresso, porque a Inglaterra participa do Congresso, dá um apoio ao Congresso, entretanto, os ingleses não querem que o Congresso interfira nas colônias. Nas colônias de onde? Da América, não é? As colônias latino-americanas. Por quê, professor? Porque a Inglaterra tem interesse que essas colônias se tornem independentes dos países europeus. Afinal, a Inglaterra já industrializada está de olho e grande lá no mercado consumidor na América. Ok, pessoal? Então não esqueça aí, né, da reação conservadora do Congresso de Viena, e você lá no e-book do Super-Humanas tem todo esse material, conceito organizado, né, um material autoral aí feito pelo nosso curso para que você realmente tenha a melhor preparação possível. Portanto, meus amigos, vamos para as revoluções. A primeira onda revolucionária. Nos anos de 1820, uma série de revoluções liberais já começam, né, a aparecer na Europa. Temos casos da Espanha, casos de Portugal, casos da Grécia. Olha o caso da Espanha. O rei Fernando na Espanha começou a enfrentar problemas. Por quê? Porque o parlamento espanhol começa a requerer a limitação de seu poder, a população começa a entrar, né, no entusiasmo das ideias liberais, né? Chega a existir um movimento rebelde, ele conseguiu reprimir, é bem verdade, mas as ideias vão ficando ali no ar, né? A Espanha não foi o maior dos exemplos dessas revoluções, mas já teve ali um princípio de agitação. Portugal foi diferente. Você deve lembrar, anote aí, puxa a setinha, que em 1820, Portugal experimentou, na verdade, a Revolução Liberal do Porto. Exatamente. Foi aquela revolução que instaurou em Portugal uma monarquia constitucional. O rei de Portugal em 1820 teria que se acostumar com uma constituição limitando seus poderes. E você já deve estar se perguntando, que rei é esse? É aquele mesmo, Dom João VI, que estava no Brasil, teve que voltar às pressas para Portugal em 1820, né? Caso contrário, poderia perder seus direitos sobre o trono. Voltou, retorna às terras lusitanas, mas agora para falar a língua que o parlamento português estava disposto a pronunciar. Ou seja, para limitar os seus poderes, né? E embora que é até uma contradição, porque Portugal faz um movimento liberal, mas queria, na verdade, recolonizar o Brasil, né? E o fim dessa história você já conhece, o processo de independência do Brasil em 1822. Vem aí o eixo temático, a América Independente. O Super-Humanas vai preparar para você, como já disse, a melhor preparação possível. Vem para cá. A Grécia vai se desvencilhar por volta de 1829 do Império Turco. Surgiu um movimento grego chamado de filhelenismo, ou seja, a valorização da independência helênica grega, vamos assim dizer. Os gregos, num passado distante, se reconheciam como a Hélade, vamos assim mensurar. Então, os gregos lutam por essa emancipação, conseguem e conquistam espaço aqui nos livros de história para que na primeira onda revolucionária, na década de 1820, também fosse lembrados, né? Então nós temos aqui a segunda onda, o negócio começa a pegar pressão. 1830 é a bola da vez. Professor, qual é o caso mais especial dessas revoluções? Gente, o palco mais interessante desses processos revolucionários, sem sombra de dúvidas, foi a França.
1830, temos que lembrar da França, pessoal. Foi justamente aqui, em 1830, que Eugène Delacroix vai produzir aquele famoso quadro, né? Já temos alguns e-books do Super-Humanos, já teve até essa imagem na capa, aquele famoso quadro de A Liberdade Guiando o Povo. A liberdade guiando o povo, né? Com a mulher se erguendo, né? No meio da Revolução, levantando a bandeira da França, né? Caminhando. Aquele quadro que muitos lembram como se fosse da Revolução Francesa, na verdade não é. É daqui, da Revolução de 1830. Professor, mas o que aconteceu na França em especial? Vamos à luta. O rei Carlos X, quem era Carlos X aí no jogo do bicho, como se diz, né? No jargão popular? Carlos X, gente, era irmão de Luís XVIII, aquele mesmo rei que subiu ao trono após a queda de Napoleão Bonaparte. Luís XVIII, né, era irmão de Luís XVI, o outro rei que na Revolução Francesa, já estudamos aqui, terminou tendo sua cabeça cortada pela guilhotina lá na época do Robespierre. Professor, você está fazendo a árvore genealógica dos Bourbons? Não é assim. Só para que a gente coloque aí para você entender a sequência. Então, Luís XVI, Revolução Francesa, Luís XVIII, o outro irmão, pós-governo Napoleão, e agora vem Carlos X, o terceiro irmão, e talvez um dos mais autoritários da família. Carlos X exagerou nas medidas absolutistas, autocráticas, opressoras, né? E aí o que é que nós vamos acontecer aqui? A Revolução Popular começa a acontecer. A população começa a erguer as barricadas. O que são barricadas? São aquelas, né, construções de proteção que você vai barrir sacas de areia umas sobre as outras para você se proteger ali do ataque do inimigo e vai afastando a barricada até chegar no palácio do governo e derrubar o rei. Essas barricadas tomam conta de Paris e o que foi que aconteceu? Carlos X foi derrubado pela população do poder. Uma novidade surgia na França. Um novo rei e uma nova dinastia assumiu o poder. Estou falando aqui de Luís Filipe de Orleans. Luís Filipe assume em 1830 e ganha um apelido especial, o rei burguês. O motivo já está bem elementar. Luís Filipe de Orleans fica marcado por concessões à burguesia. Me parece que o rei da França esqueceu de quem colocou ele lá. Qual foi o movimento que o insurgiu para chegar ao poder, né? Então, nós temos aí o caso da França com Luís Filipe de Orleans chegando ao poder após uma onda de revolução liberal. Veja que a ideologia liberal ela está consumindo a mentalidade da população europeia e estimulando essas revoluções. É importante que você entenda isso. A influência da ideologia liberal, né, estimulando essas revoltas, do socialismo, a gente vai falar muito dele daqui a pouco, né, e do próprio nacionalismo também. Liberalismo, socialismo e nacionalismo são ideologias que estarão a toda hora, à flor da pele, né, instigando os movimentos revolucionários no século XIX. Professor, mais casos em 1830, casos de emancipação da Bélgica, né, da Polônia, a Península Itálica, que teve um caso do nacionalismo. Começam a surgir movimentos de unificação na Península Itálica que não tiveram êxito. A unificação italiana tardia, né, você sabe disso, só ocorreu um pouquinho mais tarde, lá pelos idos lá de 1870, né? Mas aqui já começa a surgir as primeiras movimentações nesse sentido. Então, meus queridos, feito aqui em 1830, vamos para o que interessa. Vamos para o conjunto de revoluções que fica aí com grande fama nos livros de história. Vamos desembarcar na terceira onda revolucionária. Em 1848, chegou a hora de discutir a Primavera dos Povos. O que foi isso? O que se estaria associando à primavera? O que foi a Primavera dos Povos? Mas você lembra que já teve outras primaveras na história, não é verdade? Uma delas bem recente. Eu tive a Primavera de Praga em 1968, em 68, lá na época já da Guerra Fria, lá em Praga, na Tchecoslováquia. E tive em 2010 agora, 2010, 2011, e ainda talvez esteja acontecendo, a Primavera Árabe, exatamente, né?
os governos lá na Líbia do Gaddafi, no Egito com Hosni Mubarak, né? Na Tunísia com Zine Abidine Ben Ali, foram derrubados por revoluções populares também. Voltando no passado, a primeira das primaveras, agora vamos falar da Primavera dos Povos. Dá uma grifada no e-book. O conceito de Primavera dos Povos, por favor, grifa isso. Trata-se de um conjunto de revoluções, de revoltas, ao mesmo tempo liberais, mas também populares, influenciadas pelo socialismo. Isso é importante, né? Olha o ano da Primavera dos Povos, 1848. Amigo, grife isso no seu e-book até passar o papel, meu amigo. Até rasgar o papel, porque isso é muito importante. 1848 é um ano que um certo barbudo está escrevendo, mais ou menos assim no fim de seu texto. Proletários do mundo inteiro, univos. De quem que eu estou falando? De Karl Marx. Trata-se do ano do manifesto, da publicação do manifesto comunista. Então essas revoluções são, né, também insufladas por essa ideologia. E mais uma vez, olha só quem se destaca, a França. Luís Philippe, acabei de comentar sobre ele, o rei burguês, passa a enfrentar dificuldades. O seu governo de concessões para a burguesia começa a se traduzir em fracasso político. A população já não mais suporta a contradição de ter levado o novo rei ao poder e este rei não ter atendido aos interesses da população. Desemprego, miséria, fome, desigualdade começam a ser palavras usuais no dia a dia da França. E aí o que é que vem pela frente? Mais revolução, mais manifestações populares, pressão, diversas jornadas, o povo nas ruas protestando, os protestos franceses, já conversamos sobre isso, são bem intensos, bem aquecidos. O que é que acontece? Luís Philippe, já com medo de perder a cabeça numa guilhotina dessa da vida, abdica do trono e aí surge um novo governo na França. Nasce ali a Segunda República Francesa. A Segunda República Francesa foi proclamada em 1848, durante o contexto dessa Primavera dos Povos. Só que tem um detalhe, as classes operárias, sentindo que estavam agora com protagonismo, sentindo que estavam capazes de transformar o cenário político da época, essas classes populares começam a ir cada vez mais às ruas, começam a lutar pelo direito, por exemplo, a uma reforma agrária. Isso é importante. A luta dessas manifestações são por direitos políticos, direitos sociais. Eles querem reforma agrária, ou seja, terra. Querem também ali o quê? Uma reforma política, direito a voto. Um voto ali, um voto universal e não mais censitário, como costumeiramente era aplicado. Então, né, o que é que vai acontecer? Essas manifestações operárias de clara influência marxista, elas são reprimidas pelo exército francês, assim, os grandes generais chegam forte, lembramos até na França do general Cavaignac, que vai chegar numa repressão intensa a esses movimentos. Então a França passa por uma mudança, vai se ali eleger um presidente, né? E olha só o sobrenome que aparece. Estou falando aqui de Luís Bonaparte, você deve estar lembrando. Professor, será que está trocando? Será que Napoleão voltou dos mortos para governar entre os vivos? Não. Eu estou falando do sobrinho de Napoleão Bonaparte, chamado de Luís Bonaparte. E aqui não tenham dúvidas, talvez os franceses estivessem votando no tio e não no sobrinho, né? Querendo reviver as épocas áureas, os tempos de glória, né, de potencial econômico que os franceses desfrutaram com Napoleão Bonaparte, mas o que tinham para aquele momento era Luís. Luís Bonaparte se torna presidente em 48 e o que vai acontecer depois não é déjà vu não, mas aconteceu, né? Por meio de um golpe de Estado, de um articulado plebiscito, Luís Bonaparte é coroado o novo imperador da França. Preste atenção, a República Francesa chegava ao fim muito cedo, muito precocemente, a Segunda República Francesa chegava ao fim. Alguns podem se perguntar, por que o professor falou em Segunda República e cadê a primeira? A primeira nós já falamos lá durante a Revolução Francesa, você deve lembrar da época dos jacobinos, né? E aqui agora surge Napoleão, né,
III, Napoleão III, professor? Sim, Luiz Bonaparte criou o título de Napoleão III, passa a ser o novo imperador do que os historiadores chamariam de o Segundo Império Francês. Então nasce em 52 o Segundo Império Francês. O primeiro império foi o do tio, foi o do Napoleão Bonaparte, você lembra muito bem disso. O Segundo Império vem agora com Luiz Bonaparte, que passa a ter o título de Napoleão III, né? Uma clara associação ao seu tio. Então ele vai governar, gente, como imperador de 52 até 70. Época de muitos investimentos, também de centralização política, conquistas territoriais, reformas urbanas em Paris. Paris começa a ter suas vias alargadas, né? Vai surgindo ali uma espécie de Belle Époque, a boa época, né? Espaços de sociabilidade vão sendo ali construídos, né? Até que em 70, Napoleão III perde a guerra para a Prússia, né? Importante estado germânico, e Otto von Bismarck prendeu ele em Paris, inclusive, chegando ao fim, o Segundo Império, né? Nasceria ali depois mais uma República Francesa, dessa vez a terceira. E por falar em Terceira República Francesa, lembramos os fatos de 1871. Olha que bacana, né? A aula toda aí conectada. No momento em que Napoleão III foi derrubado, os prussianos forçaram a França a assinar o famoso Tratado de Frankfurt, né, que terras da França foram até cedidas forçosamente para os prussianos, para os germânicos. Uma dessas terras, olha o nome, a Alsácia-Lorena, riquíssima em minérios, que iria motivar inclusive a Primeira Guerra Mundial. Mas naquele tratado e naquelas punições vexatórias aos franceses diante da fúria de Bismarck, a população começa a se rebelar. A França assistiu à criação de uma república, né, no meio das rebeliões, a Terceira República Francesa, a República do Adolphe Thiers, o novo presidente, mas a população se rebela, né, os operários se insurgem e surge uma grande nova revolução. Nascia a Comuna de Paris. Está aí no seu e-book, eu coloquei aí um texto complementar. Dá uma olhada nesse texto para ver o que foi a Comuna de Paris, porque aqui sim, trata-se de um nítido movimento com influência socialista. Um conselho de operários assume temporariamente o governo na França. Quer mais socialismo do que isso? Muitos historiadores chegam até a dizer que talvez Karl Marx tenha ficado emocionado como nunca, né? Porque ele teve uma sensação de que suas ideias chegariam ao campo da prática, que o dito socialismo científico iria ser praticado por alguém. Só que esse grande movimento operário terminou sendo duramente reprimido, né? A própria Alemanha conduziu também e ajudou essa repressão. O governo operário da Comuna foi dissolvido e nós tivemos a recondução do então presidente Thiers, que havia sido deposto. Era o fim da Comuna de Paris, um movimento interessante, né? Um governo de conselho de operários, as fábricas foram controladas por cooperativas de trabalhadores, né? Umas transformações aí, né? Historicamente também interessantes. E aqui nós falamos então de uma sequência que as ideias liberais, né, serviram de influência para revoluções, né? Uma crítica também ao liberalismo. Por que o liberalismo é criticado pelo socialismo? Porque esse liberalismo não se traduziu em transformações para as classes populares. Porque a burguesia foi a grande beneficiada disso tudo e o povão, as classes populares, ficam a ver navios. Por isso que cresce junto dela o socialismo, as ideologias socialistas, que você, como já disse, vai estudar aí, né, na sequência, nas aulas vindouras, uma perspectiva mais filosófica e sociológica, tendo aqui sido a nossa aula de hoje uma análise mais histórica. Eu tenho certeza que com essa aula e com as perspectivas que irão ser abordadas, você está cada vez mais preparado, né? Vamos resolver as questões, né? Praticar, aproveitar esse material bacana que estamos produzindo aí, aula a aula para vocês, e tem mais novidade pela frente, tá? O Super-Humanas está sempre inovando, nós vamos construir com você o caminho da sua aprovação, mas já construímos o melhor curso de humanas para você ter o seu melhor desempenho.
O foco são as 45 questões. Vamos para cima. Grande abraço. Valeu!